Augusto Aras está tendo muita coragem, uma coragem que nenhum procurador-geral da República teve e nos anos recentes aí da história do país. Janot não teve, Raquel Dodge tampouco. Quero refletir sobre isso nesse vídeo. Agora, essa reflexão é mais ampla. Essa reflexão tem a ver, sim, com Augusto Aras versus Lava Jato. Procure aí no Google todas as notícias relativas a isso. Tudo que Augusto Aras, o atual procurador-geral da República, indicado por Bolsonaro, tem feito em relação à Lava Jato. Procure essas notícias para que você entenda por que eu vou comentá-las. Tá? Antes disso, vamos pensar o seguinte: eu vejo muito maniqueísmo. Em que sentido maniqueísmo? Eu mesmo, há tempos atrás, fui maniqueísta quando vi lá que Temer pôde indicar o ministro do Supremo e indicou Alexandre de Moraes. E eu pensei, meu Deus, alguém postou na internet a imagem do Alexandre de Moraes antes de ministro do Supremo, claro, entrando numa plantação de maconha, eu acho que, sei lá, no Paraguai, ou com alguém do Paraguai, ou na fronteira, ou no Brasil, e cortando com um facão pés de maconha. Aí eu falei, meu Deus, teremos ele como ministro, vai ser horrível. Quando eu olho o desempenho para a minha avaliação pessoal, o desempenho como ministro do Supremo de alguém indicado por Michel Temer, Alexandre de Moraes, não nesse ou naquela decisão, no decorrer, desde que ele está lá, não dá para você avaliar as decisões de procuradores gerais da República ou de ministros do Supremo, uma ou outra decisão. Você tem que ver no passar do tempo, o somatório das decisões. Quando eu vejo várias decisões do Alexandre de Moraes, eu considero tais decisões melhores, por exemplo, do que de todos os ministros indicados por Dilma, né? Vamos lembrar aqui de alguns deles, enfim, Rosa Weber, sempre tendo em mente Rosa Weber, Fux e o Barroso, né? Esses três, né? E o Fachin, esses quatro. Eu acho que são ministros que tomam decisões esquisitas, no mínimo esquisitas, e todos foram indicados por Dilma, uma presidente de esquerda. E Alexandre de Moraes vem tomando decisões que considero preservarem mais as instituições do que todos os que foram indicados por Dilma. Tá? Então, a lógica maniqueísta, quando a gente pensa, porque tenho em mente aqui, as pessoas vão dizer, não, mas porque o Bolsonaro vai indicar 2 ministros do Supremo. Podem ser que sejam melhores do que os indicados por Dilma. Aliás, não precisa muito para isso. Tá? Pode ser que sejam melhores, mesmo o Bolsonaro sendo quem ele é. De extrema direita, truculento, enfim, tudo que a gente já sabe que ele é. Vamos pegar o Procurador-Geral da República indicado e reindicado pela esquerda, Rodrigo Janot. Ele reforçou a Lava Jato. Independência. Bom, mas independência para quê? Né? Eu não tenho nada contra o combate à corrupção, mas existem vídeos aqui em meu canal que eu considero e sempre chamei atenção. O combate à corrupção real está acontecendo no Brasil e ele é feito sem barulho, ele é feito por o que a gente costuma chamar, né, numa figura de linguagem, um trabalho invisível, um trabalho de formiguinha. Várias leis que foram adotadas no Brasil, a carreira, a independência da magistratura, a independência do MP. Então são várias coisas que foram acontecendo no Brasil, né, e que resultaram no efetivo combate à corrupção. Não foi Sérgio Moro o responsável, por mais que midiaticamente venha se dizer isso, mas certamente não foi. Qualquer estudo pormenorizado iria mostrar isto. Então o combate à corrupção vem acontecendo. Janot não ajudou ao fortalecer a Lava Jato, Janot não ajudou no combate à corrupção, porque ele ajudou a desintegrar várias instituições brasileiras. Nós já sabemos o mal. Eu não acho que a Lava Jato tenha causado bem no que tange ao combate à corrupção. De novo, repito, o combate à corrupção vem acontecendo. Ele é um trabalho de formiguinha, de tijolinho, e ele vem aumentando. As instituições estão respondendo de maneira mais rápida. Veja o caso de Witzel, veja o caso dos vários escândalos agora relativos a compras superfaturadas de material para a área de saúde durante a pandemia. Isso não tem nada a ver com Lava Jato, isso tem a ver com esse trabalho de formiguinha que vai surtindo efeito, vai surtindo resultado. A Lava Jato foi uma operação que se utilizou da independência do judiciário e de todos esses regulamentos politicamente falando.
Foi utilização política e foi reforçada por Rodrigo Janot. Repito, um procurador-geral da República indicado por presidentes de esquerda. E agora nós temos Augusto Aras, um procurador-geral da República indicado por um extremista de direita, que está enquadrando a Lava Jato. A Lava Jato criou um Estado dentro do Estado. No Brasil isso é muito comum. Várias pessoas se apossam de cargos públicos, tem aí vários casos, corrupção na polícia, o cara se torna um policial, um delegado, sei lá, um comandante de um batalhão e começa a achacar policial. Então, no Brasil é uma coisa muito comum capturar um pedaço do governo, um pedaço do Estado e utilizar ele para benefício próprio. O que o Augusto Aras está falando é que a Lava Jato fez isso e ele quer acabar com isso. Ele quer transparência da Lava Jato, ele não quer um grupo que, numa primeira instância, em Curitiba, no Paraná, tenha capturado, né, o aparelho público e tenha passado a usar aquilo em benefício próprio, que é o que a gente está vendo. Né? E quem está fazendo isso? Augusto Aras. E foi indicado por quem? Por Bolsonaro. O clima é outro. Né? Enfim, eu sei disso tudo, mas justamente tudo isto tem que nos levar a não sermos maniqueístas quando formos pensar essas indicações. Por exemplo, a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, a indicação lá que o Bolsonaro vai fazer em novembro. Ele pode não fazer, pode adiar. O Supremo ficou muito tempo, a Dilma demorou muito tempo para indicar o Fachin, o Supremo ficou muito tempo com 10 ministros, então ele pode não indicar, mas ele indicando, eu acho que dado que ele é um governo fraco, é um governante fraco, está com medo do Supremo, está com medo de Gilmar Mendes, ele poderá vir a indicar alguém, né, que ele vai levar o nome assim, vai consultar o Gilmar Mendes, vai consultar ministros mais equilibrados do Supremo e ele vai dizer o que você acha desse nome. E pode ser que o ministro escolhido seja melhor do que os indicados por Dilma. Pode acontecer. Se nós não formos maniqueístas, nós seremos capazes de reconhecer isto. Este é meu ponto, né, que eu acho que é o ponto relevante quando se trata de indicação. Tá? Então, e aí o que tem? Né? O ministro, antes de ser indicado, todo mundo pode ficar tentando adular, agradar Bolsonaro. Depois de ser indicado, o jogo muda, porque o cargo é protegido por lei. O ministro ele é vitalício, ele pode decidir sair, pode decidir se aposentar por razões pessoais, mas se ele não quiser fazer isso, ele só vai sair compulsoriamente, na compulsória, aos 75 anos de idade. Ele é inamovível, né? Inamobilidade, né? O presidente da República, o Senado Federal, não podem mover o ministro. Estamos insatisfeitos com o ministro Supremo, manda ele para o STJ. Isso não pode acontecer. Então, por que os ministros do Supremo são ultra independentes após a indicação? Por causa dessa proteção legal. Né? Então, não adianta achar que porque eles estão agradando hoje, né, os pré-candidatos, estão tentando agradar hoje Bolsonaro, uma vez indicados, eles continuarão tentando agradar. Eles não vão mais precisar fazer isso. A estrutura de incentivos não leva. Joaquim Barbosa, nós sabemos, foi indicado por Lula, né, e depois foi ele o responsável pelo mensalão. É justamente isso que eu estou falando. Tá? Gilmar Mendes foi indicado lá atrás para o Fernando Henrique, né, se a gente tem afinidades entre a base eleitoral do PSDB, os eleitores do PSDB e eleitores de Bolsonaro, não só afinidade. Então, teoricamente, deveria haver afinidade entre Gilmar Mendes e Bolsonaro. E Gilmar Mendes está controlando, está tomando decisões que controlam o governo Bolsonaro, porque ele é independente, porque ele é inamovível, porque ele só se aposenta compulsoriamente aos 75 anos de idade. Então, as instituições, as pessoas desprezam isso. E aí levam um maniqueísmo. Tudo que a esquerda faz é bom, ou tudo que a esquerda faz é ruim, dependendo do ponto de vista, e tudo que a direita faz é ruim, ou tudo que a direita faz é bom também, dependendo do ponto de vista. Não é assim. O jogo é mais complexo do que isso. Né? O jogo é mais complexo. De novo, repito, eu acho que Augusto Aras é um procurador-geral da República melhor para as instituições, não estou falando desse ou daquele nome, do presidente, se está protegendo ou não Bolsonaro, se Janot protegeu ou não Dilma. Eu acho que Janot desorganizou, ajudou a desorganizar a institucionalidade democrática brasileira. E isso é mais amplo do que o que diz respeito ao presidente da hora, ao presidente do momento. E acho que Augusto Aras está ajudando, está tentando reorganizar essa institucionalidade, desfazer essa bagunça causada pela Lava Jato.
Janot não, Janot incentivou a Lava Jato, fez a Lava Jato se fortalecer, fez a Lava Jato crescer. Augusto Aras está fazendo o inverso. Tá? O que, repito, é importante, né? Sugere a você relativizar um pouco eventuais julgamentos maniqueístas. Muito obrigado, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente. Olha, tem uma quantidade, cada dia tem mais comentários nos vídeos. Divulgue o meu canal para seus amigos, seus parentes, pessoas que querem uma análise do que está acontecendo no Brasil de uma maneira independente. Um grande abraço.